Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim, espero que estejam todos bem. É, O capítulo ao qual eu fiquei designado da ética protestante a respeito do capitalismo foi sobre o que fala sobre o pietismo, metodismo, seitas anabatistas e batistas, certo? Então assim, como é um capítulo muito denso, eu extraí apenas alguns pontos para trazer para vocês. Espero que todos possam compreender aquilo que eu esteja vindo passar para vocês. Inicialmente, o pietismo nasceu do calvinismo na Inglaterra, intensificou-se na Holanda e permaneceu ligado à ortodoxia, passando por transições imperceptíveis ao longo dos anos. A princípio, esse movimento ficou apenas no seio da igreja, ou seja, se intensificou na Holanda, passou por transições imperceptíveis, mas assim, basicamente ele foi criado para ficar no seio da igreja, né? Ali, ele não foi um movimento para se expandir rapidamente. E o pai, o fundador, o criador, como queiram, do pietismo foi Philipp Jacob Spener, um teólogo alemão. E a história do pietismo é interessante, porque ela passa por algumas transições. Historicamente, a ideia de predestinação foi, para todos os efeitos, o ponto de partida para a corrente ascética, habitualmente designada como pietismo. Então, assim, essa questão de corrente e tudo, que ela se identifica como uma corrente, a gente vai ver um pouco mais à frente, né? Como assim, o pietismo. Então, assim, enquanto víamos brotar esse movimento na igreja calvinista, ficava impossível distinguir quem era calvinista pietista daquele que não era. Ou seja, porque como foi um movimento que eclodiu muito rápido e como já foi falado, foi brotado para ser no seio da igreja, tinha aquelas pessoas que se identificavam com o pietismo e eram calvinistas pietistas e outros não. Então assim, de início ficava um pouco complicado para saber quem era pietista e quem não era. A eclosão de reavivamento ascético no seio das comunidades calvinistas quase sempre esteve ligada, notadamente, na Holanda. Um reaquecimento da doutrina da predestinação após o momentâneo esquecimento ou abatimento. Ou seja, o que temos aqui? Temos aqui que essa doutrina ela foi reavivada depois de ter passado por um longo período assim, de esquecimento, abatimento da fé. Então, assim, o pietismo veio para trazer isso, esse reavivamento, né? E assim, só que como esse reavivamento tem que vir também a conduta, né? A conduta, a regra, o modo de vida. Então assim, o pietista queria puxar para a terra e tornar visível a igreja invisível dos santos, recolhendo nessa comunidade, sem chegar ao ponto de formar uma seita. Lembra lá que eu falei como que eles se identificavam como comunidades.
E aqui já fala em seita. Por quê? Porque eles tinham essa ideia de seita como algo é, que não faziam parte do seu mundo, que seita era alguma coisa relacionada ao diabo. Mas hoje entendemos que seita nada mais é do que uma cisão, do que uma separação. Então, assim, um conceito de seita bem claro que a gente tem hoje em dia é o próprio cristianismo. O cristianismo, podemos designar ele como uma seita. Por quê? Porque ele se separou, ele se segregou-se do judaísmo. Certo? Então, continuando. Levar uma vida morta para influxos do mundo, orientada em todos os detalhes para a vontade de Deus. Assim permanecer com a certeza da própria regeneração, mesmo nos aspectos externos e mais corriqueiros de sua conduta de vida, ou seja, em tudo que eles queriam viver, agir, eles tinham que seguir essa conduta agora, que era de estar sendo direcionado agora por algo maior que eles, né? Que é a Escritura. A doutrina do pietismo baseava-se nas experiências de um indivíduo com Deus. O sujeito tinha que ter verdadeiramente um encontro com a divindade de Deus. Sua conversão ficaria notória através de sua conduta de vida, que deveria ser pautada pela Bíblia. Aquilo que eu falei. O sujeito primeiro tinha que ter uma experiência com Deus, tinha que abandonar toda aquela sua vida que ele vivia. Se ele bebesse, ele não ia beber mais. Se ele fumasse, ele não ia fumar mais. E ter uma vida agora pautada mediante a Escritura. E era essa conduta que os pietistas tinham que ter. Eles se baseavam na Escritura, porque agora a sua regra de fé, a sua conduta, tudo era pautado única e exclusivamente pela Bíblia. Bem, esse foi o que eu extraí sobre o pietismo, né? Esses pontos. Agora vamos falar sobre o metodismo. O metodismo é a sistematização metódica da conduta de vida com o fim de alcançar a certitude de saúde, a certeza da salvação, pois aqui também é dela que se trata desde o início, tendo se mantido como ponto central da aspiração religiosa. Ou seja, a conduta metodista, a sua base, né, para tudo era a salvação. Eles queriam trazer a salvação para o homem. E esse era o ponto central da mensagem metodista, era a salvação. Bem, assim como o pietismo teve o seu fundador, o seu pai, o metodismo não é diferente, né? Então, assim, falar brevemente, o fundador do metodismo foi John Wesley, né? E assim, basicamente ele viveu uma profecia que a sua mãe, assim Susana, acreditava quando ele foi tirado de uma casa em chamas, né? Então, assim, a partir daquele momento ali, ela entendeu que o seu filho, ele tinha um chamado
para fazer com que as pessoas acreditassem em Deus. Quando eu estava fazendo essa questão, lendo essa questão, me veio algo à cabeça, algo à mente, que foi a questão de Daniel na cova dos leões, né? Perdão, Daniel na cova dos leões não, Daniel na fornalha. Então assim, quando Daniel sai da fornalha, John Wesley é tirado dessa casa em chamas, e a mãe dele acha que a partir desse momento ele tem um chamado de Deus para as pessoas. A conduta metodista, né? A conduta correta por si só não era suficiente. Isso ele sabia, ele e Wesley. Por experiência própria, havia que acrescentar o sentimento do estado de graça. Ele próprio chegou certa vez a designar as obras como uma condição de graça. Na declaração de 9 de agosto de 1771, ele ressaltou que não realizar boas obras, bom crente não é. Ou seja, é como a Escritura diz, né? Que se conhece o crente pelos frutos. A gente pode entender que foi daqui que algumas pessoas tiveram essa ideia, né? Pegou essa ideia que perdura para nós até hoje. Que para você ser um bom crente, um bom firme na fé, você tem que ser pautado por boas obras, né? E os metodistas desde sempre enfatizaram que a igreja oficial da Inglaterra, eles se identificavam não pela doutrina, mas pela maneira de mostrar a devoção. Eles eram muito fiéis àquilo que eles acreditavam. Então, assim, esse foi o ponto que eu quis trazer sobre o metodismo. Agora eu vou entrar com vocês na questão das seitas anabatistas e batistas. O que podemos chamar de seitas é tudo aquilo que foge dos padrões institucionais da sistematização religiosa. Tudo aquilo que não é institucional, tudo aquilo que não tem um líder religioso à frente, né, reconhecido, é tido como seita. Então, assim, inicialmente esse movimento anabatistas foi conhecido como seitas, né, denominada como seitas, e como eu já falei, a gente já viu o que é seita. Isso significa que a comunidade religiosa, a igreja visível na linguagem das igrejas reformadas, já não era vista como um tipo de fundação confiável, com fins sobrenaturais, uma instituição que deveria necessariamente incluir justos e injustos, que é para aumentar a glória de Deus. Assim pensavam os calvinistas, que tudo era para aumentar a glória de Deus. E eles tinham que reunir justos e injustos, né, para a glória de Deus. Que é com o meio de trazer aos homens os meios da salvação. Isso era o que pensava a Igreja Católica Luterana. Igreja Católica e Luterana. Exclusivamente como uma comunidade de pessoas crentes na redenção, só destas. Em outras palavras, não uma igreja, mas uma seita. Ou seja, justamente é tudo aquilo que eu falei para vocês, né? Que tudo aquilo que foge dos padrões institucionais, ou que não tem um líder carismático à frente reconhecido, é tido como seitas, certo? E assim, anabatistas. Os anabatistas, como eles mesmos respiraram,
repetiram insistentemente em todas as discussões religiosas radicalmente diferente da ideia do trabalho mundano a serviço de Cristo, como impunha o dogma ortodoxo do protestantismo mais antigo. Ou seja, essa questão, quando se trata sobre seitas também, eles fogem totalmente dos padrões que onde vão ter dogmas mais conhecidos, né, como a gente conhece, que tem os dogmas conhecidos, como a questão do pecado original pela Igreja Católica, ou como o descumprimento de qualquer mandamento em relação aos protestantes. Enfim, tudo isso gera um aspecto de seita, certo? Ela consistia mais na forma de posse espiritual do seu dom da salvação, mas isto ocorria mediante a revelação individual, pelo trabalho do Espírito Divino sobre o indivíduo apenas desse modo. Ou seja, para a pessoa participar de uma seita, nesse caso aqui, ele tinha que ter um relacionamento com Deus, tinha que vir sobre ele o Espírito de Deus, para que ele pudesse ter uma experiência e assim poder sair e fazer parte desse grupo chamado de seita, né? E o que me chamou mais a atenção é que a partir desse momento, a partir de todo esse movimento que acontece na igreja, eles começam a se dividir e a criar ramificações. Ou seja, que ramificações são essas? São as igrejas batistas, que depois vieram adotar determinados aspectos, como a experiência do indivíduo, para que pudesse ter um encontro com Deus. Aquele ato lá de Pentecostes, como se o Espírito Divino descesse sobre cada um e cada um tivesse a experiência individual para poder participar daquela comunidade ou seita, né? E para finalizar, pessoal, eu trago para vocês a questão que eu achei isso muito interessante, a bibliocracia, que era um modo de viver de uma sociedade onde tudo poderia ser regido pela Bíblia. Os anabatistas acreditavam que seu estilo de viver faziam deles a igreja verdadeira de Cristo. Ou seja, a partir de um movimento, eles tinham, como nós temos a nossa Constituição, né, eles tinham a Constituição deles, que eram pautadas pela Bíblia. É tanto que você vai ver que o nome é bibliocracia. Tudo era regido, tudo acontecia pautado e única e exclusivamente pela Escritura. Bem, pessoal, é o seguinte, foi isso que eu quis trazer para vocês. Espero que eu tenha me feito entender. Muito obrigado.